Qual a importância de se falar sobre estética negra, sobre autoestima, sobre cabelo, sobre roupa, sobre corpos, em um país em que as pessoas negras já são tão violentadas? Qual a importância de falar disso frente ao genocídio da população negra, ao encarceramento em massa e a tantas outras desigualdades estruturais que parecem muito mais emergenciais do que falar sobre estética? Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu quero começar trazendo um conceito que é altamente debatido na antropologia, um conceito que eu aprendi desde o meu primeiro dia de aula em ciências sociais, que é o de alteridade. O conceito de autoridade fala de uma forma bem simplificada sobre a visão do eu, que só se constrói com a relação com o outro. Fala sobre a construção de identidades coletivas e individuais que só se estabelecem quando eu percebo o que eu tenho de parecido ou o que eu tenho de diferente do outro. Logo, o que a gente constrói e sabe sobre nós é uma eterna relação de enxergar o outro. E em um país em que esse outro, ao longo da história, foi humanizado, imaculado e elevado como o glorioso, melhor, mais bonito e muito mais perfeito do que nós, a ideia de eu acaba se construindo de uma forma muito negativa, partindo do ponto, obviamente, de que esse eu sou negro e que esse outro que se coloca em contraposição geralmente é branco. Não sei se está muito abstrato, espero que não, mas para vocês entenderem que essa relação de eu e outro, ela é muito presente, ela vai ocorrer quer a gente queira, quer não. E não é só sobre se enxergar ou se entender do ponto de vista da classificação, ou tipo, você é isso e eu sou aquilo. Frantz Fanon, um grande nome, um grande intelectual negro, vai dizer no começo do seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, um livro que todo mundo tem que ler porque é muito importante, mas é um pouco denso. Fanon vai dizer justamente que para pessoas que foram animalizadas e desumanizadas durante a sua vida inteira, se compreender enquanto grupo e construir essas identidades individuais e coletivas é fundamental para ser humanizado, para se colocar na dialética do eu e do outro. O processo de enxergar o eu e o outro na sociedade passa por observar quem esse outro é. E quando você é uma pessoa negra, quando você nasce numa família negra, ou quando você é uma pessoa LGBT, etc., esse outro geralmente é um outro que está socialmente melhor posicionado que você. E quando você vai entender o que significa ser branco no Brasil e o que significa ser negro em contraposição ao que significa ser branco, você começa a entender que talvez ser negro não seja uma coisa tão boa assim. E as suas identidades individuais vão ser construídas com base nessas identidades coletivas do que é ser negro, colocado por essa branquitude racista, obviamente, e vai fazer com que você se odeie, vai fazer com que você se despreze, vai fazer com que você não goste do que você vê no espelho e você não goste de pessoas que se pareçam com você. Logo, falar sobre estética, falar sobre autoestima negra é interferir justamente nessa imagem que nós temos de nós, muito obviamente influenciada pela construção racista do que é ser negro, que interfere diretamente no imaginário coletivo sobre o que é ser negro e automaticamente interfere na construção dessas identidades coletivas que novamente vão interferir na construção das suas identidades individuais. Então é um ciclo sem fim. Nesse vídeo eu também quero trazer algumas referências para vocês pesquisarem depois sobre todas essas questões e se aprofundarem em outros assuntos. Eu falei um pouco do Fanon bem brevemente, de uma obra clássica, icônica para os movimentos negros do mundo, que todo mundo deveria ler com um pouco de paciência porque é um pouco mais difícil, mas também quero trazer uma fala do professor Kabengele Munanga, que me inspira muito nos estudos que ele faz. Ele tem um trabalho muito importante que eu usei como base para fazer o documentário Negritudes Brasileiras, que se chama Rediscutindo a Mestiçagem do Brasil. Ele fez em 1999 e dentro desse trabalho ele começa também falando sobre a construção e a importância dessas identidades individuais e coletivas. E ele diz que justamente essas identidades coletivas, elas não são produtos acabados, elas não são estáticas. Elas vão se transformar conforme a sociedade vai se transformando. Então, o que significa ser negro hoje no Brasil pode não ser a mesma coisa que significou ser negro no Brasil há 3 décadas atrás e pode se transformar do que vai significar ser negro no Brasil daqui a 50, 60 anos. E o professor Munanga vai além. Ele diz que no caso brasileiro, a construção dessas identidades coletivas são plataformas mobilizadoras. E uma das formas pelas quais os movimentos negros brasileiros devem organizar suas bases populares. Peraí, Nathalie, então você está dizendo que para os movimentos negros brasileiros construírem uma base popular forte, a partir de identidades coletivas consistentes, eles têm que falar sobre estética e autoestima? Não necessariamente, mas é um caminho que se precisa passar. Isso porque a forma como a gente se vê, a forma como a gente se sente, é fundamental para a gente ressignificar, transformar e negar construções racistas ligadas à estética, à
cultura afro-brasileira e africana. A inferiorização, a ridicularização, a marginalização da estética negra e do que significa ser negro no imaginário brasileiro é uma construção de séculos. A imagem que nós construímos de nós mesmos e de quem se parece com a gente é completamente baseada no auto-ódio. Ódio aos traços negroides, quanto mais largo o nariz, pior, quanto mais larga a boca, pior, quanto mais escura a pele, mais racismo, mais inferiorização, menos valor, menos prestígio, ódio ao cabelo crespo, ódio aos estigmas que o corpo negro carrega, ódio ao que se lê, ao que se vê quando esse corpo negro passa, quão crespo é esse cabelo, quão escura é essa pele, quão grande é essa bunda e quão objetificada essa pessoa pode ser por ser negra. Ódio por mim e por quem se assemelha a mim. Então, como é que a gente constrói identidades coletivas fundamentais para o avanço da pauta negra no país, quando essas identidades são construídas em cima de ódio, em cima de noções negativas à pessoa negra e à comunidade negra no geral? Essa inferiorização, essa depreciação, essa ridicularização do que significa ser negro no Brasil, obviamente, é uma ferramenta de dominação. São ferramentas de subalternização da população negra que passa principalmente pelos corpos, que, como dito, passa pelo ódio ao cabelo crespo, aos traços largos, à pele escura. E passa pelo corpo fundamentalmente porque o racismo é isso. É a hierarquização e a inferiorização de traços, de fenótipos. Quando você nasce assim, você é inferior. Quando você nasce assado, você é superior. Racismo é sobre isso. Não necessariamente é sobre dividir, é sobre dizer quem é negro e quem é branco. Isso é racialização. Racismo é uma violência que perpassa os corpos. Como diz o Robin Batista do Instituto Guerrilha, não dá pra enfrentar o racismo quando você se odeia. E ele tem um texto inteiro falando sobre isso com esse mesmo nome, que eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês. E o auto-ódio e o ódio aos seus semelhantes é uma tecnologia racista muito útil, que aí não se pretende transformar e recuperar uma força coletiva. Pelo contrário, se pretende negar a todo custo a negritude. A miscigenação brasileira se estrutura em cima do ódio de pessoas negras por pessoas negras. Por isso, negar o racismo fala diretamente sobre construir imagens positivas sobre estética negra, sobre o cabelo, sobre os traços, sobre a pele escura. Como diz Neuza Santos Souza, uma psicóloga social que vocês têm que ler, ela tem uma obra chamada Tornar-se Negro, que é muito importante para a gente entender como funciona a identificação e os processos raciais do brasileiro, da população negra no Brasil. É preciso entender que tornar-se negro no Brasil se constrói no plano simbólico, não é só um dado biológico. Ela diz que não necessariamente porque você nasce negro, automaticamente você vai entender e vai ter com você toda a herança e trajetória da população preta no Brasil. Se tornar negro no Brasil, entender o que significa negritude, se posicionar como, em um posicionamento obviamente antirracista, se constrói no plano simbólico. E como você constrói esse tornar-se negro quando esse plano simbólico é absolutamente discriminatório e inferiorizador? E a gente sabe que isso não é novidade, que muitos movimentos negros ao redor do mundo têm conversado e discutido, pautado a estética de forma muito importante, muito consistente ao longo da história. A valorização do cabelo crespo também deu nome ao movimento Black Power, que não à toa se tornou significado. Ter um black significa ter um Black Power, e Black Power ligado à consciência, à luta negra, etc. E a gente sabe bem que hoje em dia o pente garfo é um símbolo de resistência tal qual o punho fechado. No Brasil também, as tranças, o cabelo crespo, o questionamento desses lugares que se coloca a pessoa negra de forma hipersexualizada ou inferiorizada têm sido questionados massivamente. A ascensão e o grande impacto da chamada geração tombamento fala justamente sobre isso. Sobre esse resgate, sobre essa ressignificação de texturas, cores, de heranças, de referências para a construção da identidade afro-brasileira. E para quem não sabe o que eu tô falando quando eu digo geração tombamento, eu tô falando desse movimento que começou há uns anos atrás, que ganhou força principalmente nos centros urbanos, com jovens negros periféricos também, que de alguma forma acessavam esse mundo digital e começaram a trocar referências de trança, cabelo, estilo, muito conectados com a cultura pop, com a sociedade em rede, que começaram a discutir novas formas de usar o corpo, de usar o cabelo, de levar a estética negra. O nome tombamento, inclusive, faz alusão à música Tombei, da Carol com K, já que é pra tombar. Tombei, que é foda, porque ela é foda, eu acho que ela é um grande símbolo do que significa essa afirmação afrofuturista foda da estética negra hoje. Só que constantemente eu vejo as pessoas falando que essa geração tombamento, ela é a geração do lacre. E pra mim usar esse lacre de forma negativa, pejorativa, ruim, sei lá, relacionada a esses jovens, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dizem isso, fazem essa crítica à geração tombamento de uma forma geral, né? Porque dizem que é um movimento, que não necessariamente é um movimento, mas que só fala de estética de uma forma muito vazia, que foi cooptado pelo mercado. Isso não está completamente errado, mas quando a crítica é feita só a isso,
como se o movimento fosse isso. Eu fico bem chateada porque obviamente foi cooptado, tudo é cooptado pelo capitalismo e as pessoas começaram a achar que para você afirmar a tua estética negra, você precisaria começar a comprar vários tênis, roupas caras, que as pessoas nas periferias não necessariamente têm dinheiro, ou que você precisaria ficar pagando para colocar extensões de cabelo colorido super caras no seu cabelo, que você também não tem grana, e que pessoas que alisam o cabelo ou que porventura não querem fazer parte ou não se identificam com essa estética fossem inferiorizadas ou colocadas como menos negras, etc. As coisas acontecem às vezes de formas complexas nas melhores famílias, em todos os movimentos. Não existe um movimento 100% puro, que vai ser completamente 100% ligado aos ideais. Porque da mesma forma que a geração do momento acontece aqui no Brasil, afirmando essa estética negra, seja por quais forem as ferramentas que ela esteja afirmando, seja pelo cabelo e pelo uso dos produtos, ou pelas tranças, ou pelas roupas, ou por negar algumas coisas, da mesma forma o movimento afropunk tem acontecido no mundo inteiro e impactado muito como as pessoas enxergam e constroem essas imagens, essa imagética corporal do que é ser negro hoje, do que pode ser ou do que pode vir a ser negro amanhã. E obviamente falando sobre afropunk, se você for comparar, é um movimento né, estético, mas ainda mais cooptado pelo capitalismo, porque aí é um festival que você paga uma grana pra entrar e tal. Tá muito mais ligado a interesses econômicos do que estaria, tipo, as meninas da periferia, de repente usando muito creme no cabelo e dizendo que, tipo, você não faz parte do movimento por conta disso. Mas tanto o afropunk quanto a geração tombamento, e eu tô falando desses dois movimentos porque são os que eu conheço hoje na minha geração, eles estabelecem novas referências corpóreas, estéticas, visuais, magéticas, cinematográficas, musicais, teatrais do que é e do que pode ser uma pessoa negra. Eles quebram com uma estética hegemônica e eurocentrada de cabelo liso, de pele clara, de uma beleza padrão vendida em capas de revista ou de Miss Universo. Eles ressignificam cores, formatos, texturas, regras no campo da arte, da moda, da música, do cinema, da produção cultural no geral, de tudo, trazendo elementos próprios das suas realidades periféricas e das diásporas africanas. A crítica que também se faz a essa galera é que esse empoderamento estético não necessariamente está alinhado a uma consciência política e social, além de ter sido cooptado pelo capitalismo. Então, o argumento geralmente da galera que inferioriza a geração tombamento é dizendo é só capitalismo e eles não têm consciência política nenhuma. E no caso brasileiro isso é até bastante compreensível, porque geralmente os jovens que fazem parte da geração tombamento, etc., eles não necessariamente estão em contextos de ativismo, de projetos políticos sociais, ou então dentro da universidade, em que essas coisas são discutidas, né, dentro de toda uma linguagem específica e com uma agenda política muito clara, ou não, né, muito escura no caso. O que acontece talvez é o movimento inverso, né, esses jovens começam a acessar discursos políticos e sociais, começam a questionar suas realidades, uma vez que eles começam e têm o desejo de procurar saber ou se aproximar dessa estética negra que é absolutamente transformadora, transgressora e diferente do que eles estão acostumados. Um movimento de mulheres negras que começaram a questionar suas realidades ou que começaram a entender o que significava de fato ser uma mulher negra, que tornaram-se negras, né, como diz Neuza Santos Souza, quando começaram a entender as necessidades e as possibilidades de transformação do cabelo pela transição capilar, é gigantesco, gente. Agora, um outro nome muito importante pra vocês, pra gente continuar isso, é Nilma Lino Gomes. É uma doutora em sociologia foda. Os textos dela são incríveis, eu admiro demais essa mulher. E ela tem uma tese de doutorado de 2002, chamada Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra. Olha como essa tese serve pra tudo que a gente tá discutindo e pra tudo que você talvez queira discutir mais pra frente. Por favor, leia se você puder, porque vai te ajudar demais a entender muito mais sobre a importância do cabelo, principalmente para construir nossa identidade no Brasil. E a professora Nilma Lino Gomes vai falar principalmente sobre a importância, obviamente, do cabelo para a construção identitária negra no Brasil e sobre como ele não é só um dado biológico, não é só sobre ter cabelo na sua cabeça. Ele significa muito mais do que isso, ele constrói e ela faz toda uma etnografia em salões de beleza, de cabelo afro. Enfim, é uma tese que vale muito a pena ler, porque ela exemplifica e traz à luz muitas coisas que a gente às vezes se questiona e não entende muito. E uma das coisas mais interessantes dessa tese, que eu quero trazer para vocês aqui, porque eu acho que cabe
no que a gente tá conversando, é que ela disse que no Brasil o cabelo crespo ativa conflitos. Porque ver uma pessoa negra com o cabelo crespo tido como ruim, logo cria a imagem de que existe um cabelo bom ligado ao branco. E você querendo ou não, você estando dentro da discussão social ou não, você sendo militante ou não, você vai se colocar dentro de um embate racial, de desigualdade. Tudo pode levar a gente a concluir que não tem como você passar por um processo de afirmação da sua identidade racial negra no Brasil sem ativar conflitos, sem dar de cara com a desigualdade social e racial, sem entender que esse país é racista pra caralho. Não tem como. Mesmo que em níveis mais cotidianos do que o que as pessoas elaboram em universidades ou nos próprios movimentos sociais. Logo, dizer que não há consciência social ou política na maior parte desses jovens que estão passando por esse processo de afirmação identitária negra pela estética é ignorar as dezenas de conflitos que são ativados todos os dias quando essas pessoas, esses jovens, decidem sair com os seus corpos transgressores na rua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no Afros e Afins, porque tem muito mais conteúdo sobre essas questões. A minha estética negra eu vou falando dos meus produtos naturais, das maquiagens que eu faço em casa, ou na forma como eu decidi utilizar as coisas no meu rosto, falar sobre os meus dreads, sobre os meus processos com ele. Enfim, muitas outras mulheres falam sobre isso aqui no YouTube para justamente a gente questionar essas identidades, essas construções a partir de uma pluralidade, obviamente, do que significa ser negro. Então sigam Gabi Oliveira, que fala muito sobre as questões estéticas do ponto de vista de uma mulher retinta, de uma mulher com traços muito negroides, que obviamente dentro dessa lógica de opressão acaba estando na base da pirâmide, sendo ainda mais inferiorizada, e mulheres como ela igualmente. Então sigam essas pessoas, sigam Jaci Júlia também, que fala muito sobre estética, sigam Ana Paula Chongani, sigam Lucielen Assis, sigam Patrícia Avelino, sigam muitas mulheres que vêm falando sobre essas questões na plataforma, porque elas estão sim fazendo política, trabalho de base, talvez não no sentido que a gente está acostumado, mas ajudando a construindo imagens positivas sobre o que é viver e ser uma pessoa negra em sua pluralidade, no que significa negritude de uma forma plural. É isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau.